Meus irmãos, as Bíblias, no texto que o pastor ele leu na palavra inicial, foi em Romanos, capítulo de número 5, foi a leitura oficial. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque existem pessoas aqui nessa igreja mais capacitadas que eu para pregar a palavra de Deus, né? E nós, assim, que somos, a gente não é pregador, a gente fala da Bíblia. E eu agradeço a Deus pela confiança dos pastores aqui dessa igreja, né? O pastor presidente, o pastor João, o pastor Maurício. Deus abençoe pela confiança. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o versículo de número 8, diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Pode tomar uma sessão, irmãos. Continue com a Bíblia aberta. Meus irmãos, não foi nada comunicado ou avisado, a gente não combinou entre si, né? Mas eu acredito ser uma confirmação de Deus. Quando o pastor João me deu a leitura inicial sobre a justificação pela fé do amor de Deus. E nessa noite, eu queria falar aqui com os irmãos sobre o amor de Deus. Amém? Eu quero falar sobre o amor de Deus, algo que Deus colocou no meu coração. Eu não quero açucarar, né, as coisas de Deus, mas Deus é juízo, mas é inquestionável na sua palavra que Ele é amor. Ele não tem, mas Ele é a essência de Deus. E eu acredito que Deus ele ter falado no meu coração ao decorrer do culto, confirmando a sua palavra, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero, nessa noite, meus irmãos, todo domingo de manhã, nós temos a escola bíblica dominical, né? Os amados ali que estão na frente ali, né? Pastor Maurício, pastor João, sabe muito bem que nós temos a escola bíblica dominical. E muitas pessoas não têm tempo, né? Às vezes a vida é muito corrida, e às vezes acaba não dando vir para a escola dominical. Mas nessa noite, no domingo à noite, nós vamos transformar esse culto na escola bíblica dominical. Eu peço para você deixar sua Bíblia aberta. Irmão, claro, eu não gosto de Bíblia, então, felizmente você está no lugar errado, que é a Assembleia de Deus. Nós acreditamos nesse livro aqui, que é a Palavra de Deus. Então não adianta eu vir com reforço de revelação para você. Não adianta a gente vir com coisas que vai colocar você para frente, mas a palavra de Deus ela subsiste de geração em geração. Então, nessa manhã, eu peço para os amados acompanharem o texto bíblico, que nós vamos ler alguns textos, e a palavra de Deus ela tem poder. A palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela liberta, ela transforma o homem, através da palavra de Deus que Ele renova, que Ele batiza. Se a palavra de Deus não convencer nenhum de nós, então não tem jeito para nós. Porque Deus ele faz a sua obra, Ele se comunica conosco através da sua palavra. Amém? Meus irmãos, Deus colocou no meu coração, nessa tarde, na verdade, está falando sobre o amor que Ele tem com as nossas vidas. Ou o Cristo da igreja. O Cristo da igreja, meus amados irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Jesus ele nos ama de uma maneira extraordinária. É inquestionável isso na Bíblia, que Cristo ele ama o pecador. E a Bíblia diz assim que ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. O pecado ele nos distancia de Deus, mas mesmo nós longe de Deus ele continua nos amando. Cristo da igreja ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por causa disso, por causa que Ele nos ama. O Cristo da igreja, todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos, é uma prova que Deus ele nos ama,
e Ele está nos dando mais uma oportunidade para que a gente se achegue a Ele. E o Cristo da igreja, todos os dias, meus irmãos, Ele nos avisa, Ele nos orienta. Nós que servimos a Deus, somos direcionados pelo Espírito, através do sacrifício salvífico de Cristo. E, primeiramente, meus amados irmãos, é necessário, antes de falar do amor de Cristo, é necessário falar quem verdadeiramente é o Cristo. O Cristo dessa igreja, meus irmãos, para aí uma doutrina, uma falsa doutrina por aí das igrejas, e muitas outras seitas por aí, dizendo que o nosso Cristo, Ele é um Deus menor, né? Algumas bíblias por aí já estão adulteradas. A gente vai falar, tradução do Novo Mundo, está adulterada. E lá está querendo minimizar a pessoa de Jesus Cristo, né? E muitas outras blasfêmias que nós não acreditamos pela Bíblia Sagrada. Mas o Cristo dessa igreja, ele subsiste de geração em geração. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo passou a existir no ventre de Maria para cá. Quando Jesus ele nasceu, então ali surge o Cristo. Mas na verdade não é. O Cristo dessa igreja, ele sempre existiu. O Cristo dessa igreja, ele não nasceu apenas no ventre de Maria para cá e passou a existir. O nosso Cristo, ele é o Deus eterno. A Bíblia diz que um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então ele é Deus Forte. E quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, em toda a Bíblia Sagrada, revela a pessoa de Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos abrissem sua Bíblia para nos acompanhar na leitura da Palavra de Deus. Em Gênesis capítulo de número 1, aqui tem a primeira representação do nosso Salvador. Em Gênesis capítulo de número 1, e versículo de número 3. Nós sabemos que a citação mais conhecida na Bíblia é em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas no início já tem uma representação do nosso Senhor. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba uma coisa, meus irmãos, ainda com a Bíblia aberta, aí nesse texto da Palavra de Deus. Aqui nesse texto, a Bíblia diz assim que no princípio, o Espírito de Deus andava sobre a face das águas, a terra era vazia sem forma, e a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Perceba uma coisa, meus irmãos, antes de Deus criar qualquer coisa, primeiro ele disse, haja luz. E muitas pessoas confundem essa luz com o sol. Na verdade aqui, Deus não criou o sol, porque se os amados leem na Bíblia Sagrada, aqui logo no capítulo 1 de Gênesis, e no versículo de número 14, os irmãos vão ver que no quarto dia que Deus ele cria o sol. Olha o que diz aqui no capítulo 1, no versículo de número 14. E disse Deus, haja luminares de extensões do céu, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles sinais para tempos determinados para os dias e anos. E no versículo de número 16 diz assim: fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar maior para governar a noite, e fez estrelas. Então perceba uma coisa, meus irmãos, Deus ele faz o sol somente aqui no versículo de número 16, mas no versículo de número 3 a Bíblia diz, haja luz. Essa luz ela tem uma representação do nosso Cristo. Isso é uma prova que o nosso Cristo na criação ele fazia parte, quando Deus estava fazendo todas as coisas da terra, o nosso Jesus já estava lá. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, Jesus ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Perceba uma coisa, Jesus, o Pai, quando ele foi fazer as coisas, ele não fez em trevas, ele não fez debaixo da escuridão, mas ele fez debaixo da luz. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos, aqui na palavra de Deus? Que Deus ele não trabalha no meio das trevas. Deus, o desejo de Deus é que ele trabalhe na luz. Então tudo que
você for fazer, isso é um exemplo divino. Nós devemos seguir esse exemplo aqui. Nós não devemos fazer nada debaixo das trevas. Muitas coisas, meus irmãos, que nós temos feito nos dias de hoje, são coisas debaixo das trevas. A gente não faz debaixo da luz. Perceba uma coisa, que Deus trabalhou por meio dessa luz. Deus foi fazendo tudo. O que isso nos ensina? Tudo, meus irmãos, que nós formos fazer, deve ser debaixo da luz. Trevas, meus irmãos, fala de pecado, fala de coisas erradas, coisas que nos distanciam de Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer debaixo das coisas de Deus. Quando você peca, quando você transgride a lei do Senhor, quando você não quer conversar com o seu irmão, quando você não perdoa alguém, você está embaixo de trevas. A Bíblia diz que aquele que não perdoa o seu irmão, ele anda em trevas. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, se nós queremos andar e fazer as coisas de Deus, nós temos que andar na luz. E a Bíblia diz, meus irmãos, que essa é uma representação de Cristo, porque em João capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. E prova essa, meus irmãos, que é uma representação de Cristo. Ela é na Bíblia, aqui em João. Olha o que o texto bíblico diz em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. Por que eu digo para os irmãos que é bom? Todos nós conferimos na Bíblia. Porque existem pessoas por aí com um joelho calejado, que eu já vi, irmãos com o joelhinho calejado, ora, quando eu disse, você tem que orar mesmo. Você ora uma hora, ora duas, ora três, passa o dia inteiro orando, tem que orar mesmo. O crente quer se aproximar de Deus, Deus só na Bíblia, ele deve orar, ele deve jejuar, mas isso não é o suficiente. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque eu percebi, eu já vi crentes com o joelho calejado, e hoje estão no salão do reino, dizendo que Jesus Cristo é menor, Espírito Santo não existe, esse negócio de língua estranha também não existe, esse negócio de cura de assessor, está entendendo? Então é bom a gente aprender na palavra de Deus, aprender aqui no texto bíblico, para que quando os enviados de Satanás bater na nossa porta, com aquela aula assim, sabe aquele negócio de cara caído, santo assim, e for infiltrar a nossa doutrina, você já sabe, você diz: não, para trás de mim, Satanás, pode vir como um ursinho, mas eu sei que tem uma serpente aí atrás. Então a gente quer entender o texto bíblico simples, irmãos, porque isso aqui é uma doutrina bíblica. Perceba uma coisa, a Bíblia diz assim, em João capítulo 1, versículo do 1 ao 5, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim: e no princípio era o verbo, ou a palavra, está se referindo a Cristo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha, presta atenção, ele estava no princípio com Deus. Você lembra lá que no princípio eu disse: haja luz? Olha, ele estava no princípio com Deus, e olha, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, a luz vai aparecer de novo aí. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então aqui, meus irmãos, João traz uma revelação, e ele fala que essa luz estava no princípio da criação. A Bíblia diz: sem ele nada do que foi feito se fez. O nosso Cristo, Jesus que nós adoramos, o Cristo ressurreto que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que ele estava no início da criação, ele fez parte da criação. A Bíblia diz, meus irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, a Bíblia diz assim, que quando ele estava lá, porque o nosso Cristo, ele sempre foi Deus, na eternidade, ele no seu trono de glória, em volta do seu trono de glória, os querubins, os serafins, milhares e milhares de anjos, alguns com harpas na mão, adorando o seu nome, glorificando o seu nome, mas a Bíblia diz que Jesus, ele desceu das regiões celestiais, e ele desce do seu trono de glória, ele deixa os seus atributos divinos, ele deixa toda aquela sua glória, suas vestes reais, e a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo número 6, a Bíblia diz que ele desce, e ele faz-se semelhante aos homens, ele esvazia-se de si mesmo. Agora pensa bem, meus irmãos, o Criador da eternidade, agora ele está habitando entre os homens, e como se não bastasse por aí, o texto diz em Filipenses 2,
versículo 6 ao 8, a Bíblia diz assim, que ele fez-se semelhante aos homens, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E o porquê que Jesus fez isso? Motivado por esse grande amor. A Bíblia diz que quando ele nasce no ventre de Maria, e esse menino ele vai crescendo, a Bíblia Sagrada diz que ele é batizado por João, ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás, e em Mateus, capítulo de número 4, queria que os irmãos acompanhassem, Mateus capítulo 4, a luz vai aparecer de novo, meus irmãos. Os irmãos vão entender. Mateus capítulo 4, versículo de número 15. A Bíblia diz assim: logo depois de Jesus ele ser batizado, ser tentado, e agora ele começa a pregar a palavra de Deus. O versículo 16 diz assim: e o povo estava sentado em trevas, e viu uma grande luz, e os homens estavam assentados nas regiões das sombras da morte, e a luz raiou. Versículo 17: e desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Perceba uma coisa, meus irmãos, quando Jesus ele começa a pregar, as pessoas estavam assentadas como que na sombra da morte, perdidos nos seus deleites de pecado, perdidos na sua forma pecaminosa de viver. Mas quando Jesus Cristo ele começa a pregar, a Bíblia diz: e raiou uma luz. E por que raiou essa luz? Porque essa luz ela veio aos homens para poder iluminar a vida dos homens. Eu e você, meus irmãos, nós estávamos totalmente cobertos pelas trevas. Alguém diz assim: olha, irmão Cláudio, por que é difícil orar? Eu não sinto nada. Às vezes eu estou orando, eu não sinto nada. Às vezes eu jejuo, parece que eu não sinto nada. Eu venho na igreja, parece que empurrar. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa. Quando Adão pecou, o homem se distanciou de Deus. E nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. O seu corpo, ele perde descanso. Eu disse aqui na sexta-feira, por quê? Porque a nossa natureza às vezes tende a nos puxar para baixo. Agora eu quero perguntar para o irmão ou para a irmã: é fácil ficar 4 horas ali na Bíblia? Seja sincero, é claro que não é fácil, é difícil. É difícil ficar 1 hora orando, parece que é uma eternidade. É difícil, por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Sempre nos afasta de Deus. Agora eu quero dizer para os irmãos: é fácil ficar 2 horas numa roda conversando? Claro que é fácil. É mais fácil a gente ficar na televisão 3 horas perdendo tempo assistindo um filme? É mais fácil. Por quê? Porque as coisas do mundo é mais fácil a gente fazer do que as coisas de Deus, por causa da nossa natureza que tende a nos puxar para baixo. E o que eu quero dizer para os irmãos? A luz raiou para nos dar força de sair das trevas. A Bíblia diz assim que Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reinado da sua maravilhosa luz. Então nós devemos, meus irmãos, valorizar a luz de Cristo. A luz de Cristo ela tem que raiar sobre a sua vida todos os dias. Não é só no culto, não é só no ensaio, não é só numa consagração. A luz de Cristo ela deve raiar quando você estiver na sua cozinha, quando você estiver no seu banheiro, quando você se encontrar com aquele irmão fofoqueiro. A luz de Deus ela tem que continuar raiando sobre a sua vida. Nós devemos nos atentar a isso, porque é muito fácil, meus irmãos. Eu vou dizer uma coisa. Olha, eu comecei a gritar, meu irmão. Pode baixar um pouco aí. Viu? Porque é muito fácil, meus irmãos. Quando canta o louvor, vem na sua casa, todo mundo levanta a mão, aquela coisa mais linda chorando, né? Aí na hora da palavra, o pessoal fica: nossa, rapaz chato, esse negócio de vida. Através da palavra dele você está aqui. Se não fosse a palavra dele, você estava sentado aí, não. Você veio aqui para quê? Para ver o pastor Maurício? Para ver o pastor João? Você veio aqui para a palavra. Você veio aqui para ouvir dizer: eu comprei um carro, eu comprei uma moto. Não, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. É ela que te sustenta, ela te vai dar força. Não adianta pular e sair daqui sem enganado. Come Bíblia. Come a palavra. Eu fico todo arrepiado com isso, glória. Come a palavra de Deus. Eu não ia dizer isso aqui, mas ainda vai. Há muitas pessoas que têm chamada de Deus. Chamada. Pessoas que Deus chamou para ser escritores. Pessoas que Deus chamou para ser obreiros, pregadores. Mas
O anjo vai descer, vai falar, não, para esse negócio. A palavra de Deus revela Cristo. O anjo pode descer? Claro que pode. O profeta pode falar? Claro que pode. Isso tem no nosso meio, só tem que pessoal não acredita nisso. Mas Deus, o propósito de Deus é falar conosco através da palavra de Deus. Então a luz de Deus ela tem que estar sobre a nossa vida. Jesus ele veio por isso. E o que me chamou a atenção, meus irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, eu já disse que o Cristo dessa igreja, a luz do mundo, aquele que estava desde o princípio, ele sempre foi o começo, ele sempre é o fim. A Bíblia diz em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que ele desce das regiões celestiais, o Cristo dessa igreja, ele abandona o cântico dos serafins. Eu digo isso, meus irmãos, porque a Bíblia fala como é o trono de Deus. Isaías capítulo número 6. A Bíblia diz assim, olha, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e subindo o trono. A Bíblia diz em Daniel que o trono dele era como que chama de fogo. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que ele é rodeado de anjos que o adoram dia e noite, dizendo que ele é santo, santo, santo 3 vezes. E ele deixou tudo isso por causa de nós que estamos aqui. O céu deu a melhor coisa que ele tinha. O maior presente que tinha no céu, Deus nos deu. Aquilo que é mais precioso no céu é Jesus. E Deus nos deu. E eu não ia dizer isso aqui misturado. Eu falo, mas é complicado. Né? Mas o céu deu o melhor dele para você. O céu deu o melhor dele para nós. E o que a gente tem que pegar de melhor para ele? Uma reflexão. Vamos fazer uma análise. O céu deu o melhor que ele tinha. Agora, o que nós estamos entregando de melhor? Será que aquele glória a Deus para poder só para o pastor ver que é adorador mesmo? Será que é? Não, eu tenho que estar lá porque. Não, eu tenho que. Será que é isso que é o melhor que você tem? O melhor que você tem é quando você chega no culto, não dá importância para nada. Despreza, como eu já vi pessoas desprezar a palavra de Deus. Não está nem ali para isso. Está nem para oração, não está nem para jejum. Entrega o microfone na mão dele para cantar e revira tudo aqui. Mas bota para orar. Alguém diz assim, mas você é contra do povo ficar rodando por onde? Claro que não. Mas quer saber se é de Deus? Bota para orar para ver se roda também. Quer rodar só no louvor, no moinho de fogo? É fácil. Por que não roda orando? Por que não roda escutando a palavra de Deus? Porque é carne! O Espírito de Deus não é emocionalismo! Quando Deus chamou Moisés, ele foi atraído pela sarça, mas não ficou só vendo o fogo da sarça. A Bíblia diz que quando se aproximou, Deus disse para ele, Moisés, tira essa sandália dos teus pés. Sabe por quê? Porque a unção de Deus nos atrai, mas a palavra orienta. Não adianta ficar no fogo, e não ficar com tira a sandália dos pés. Porque não adianta sapatear por lá, mas sandálias que não provém. Mostra respeito. Então a palavra de Deus nos orienta. É para você mesmo, que passa o mês inteiro sem Bíblia. Não estou dizendo para quem não sabe ler. Quem não sabe ler, meus irmãos, a Bíblia diz assim, que a fé vem do ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Se você não sabe ler, pode ficar tranquilo. Lê, ouça a palavra de Deus. Isso é válido, né? Isso é válido. Hoje em dia tem Bíblia em áudio, tá vendo? Tem Bíblia em áudio, né? A coisa está fácil hoje. Mas existem pessoas que quando entregam a Jesus, entrega o microfone na mão dele, ele quer de pregador, ele não lê Bíblia. Ele fica um mês sem ler Bíblia. Vai pregar o quê para a igreja? Então, meus irmãos, nós temos que se voltar na palavra de Deus. A luz de Deus. Ixi, eu diante de Deus, meus irmãos. Você acha que eu queria falar isso? Você acha que está aqui no sermão? Mas eu sei que você é o Deus que está aqui. Eu sei o Espírito Santo que está aqui. Eu sinto ele aqui, eles amam. Mão, eu vou dizer como é uma convicção. Quem anda mentindo, o Espírito Santo está falando, ele não está falando, vai para o inferno. Porque a Bíblia fala, digno de morte, é aqueles que bebem, aqueles que conscientes de pecado. Se eu falar, o Espírito disse. Se eu falar para o pastor Maurício disse, se ele não falou, isso é errado. Por que o Espírito Santo é certo? Deus falou, eu diante de Deus, eu não busco isso. Eu estou na mesa de Deus para ir para o céu. Esse negócio de mentir que o Espírito Santo está falando, mas eu estou falando aqui com convicção. O Espírito de Deus está me mandando dizer isso aqui. Eu vou dizer que eu sinto ele aqui dentro de mim como o fogo da sarça. Eu sinto ele aqui dentro de mim. Eu sei que essa palavra tem endereço certo. Se você tem promessa de Deus, comece a ler a Bíblia. Vem para o culto de ensino. Eu não sou pastor, me perdoa. Vem para a escola dominical. Se dedica a
nada, não, que isso, o pastor está aí. Ó, os irmãos, mas ele desceu do céu, e ele provou o seu amor. O pastor ele disse que, lendo o texto, nós lemos também, que ele provou o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não apenas por isso. Quando Jesus ele estava em terra, aqui, meus irmãos, ele deu uma prova do seu amor, uma prova que é indiscutível. Eu queria ler isso aqui. Eu já vou terminar, meu irmão, já estou terminando, na verdade. Em João, capítulo de número 8. Olha então Deus amoroso. João, capítulo de número 8, versículo 4. Diz assim, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4. Se isso não for prova de amor, eu não sei de mais nada. E pondo no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Isso dizia a eles, tendo o que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E tem teólogo por aí que descobriu que Jesus escreveu na terra. Pelo amor de Deus, vai orar. Até hoje nós estamos querendo descobrir. Chegar lá no céu, lá e pergunta para ele. Ele vai lembrar de Deus escrevendo na terra? Não. Chegou no céu, é só da glória a Deus, né? Versículo 7. E como insistiam, perguntando-lhes, e endireitou-se aquele que está entre vós, ou seja, ele disse: aquele que está entre vós sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Só até aqui. Meus irmãos, percebam uma coisa aqui. Olha que história. Porque quando a gente lê a Bíblia, meus irmãos, a gente lê uma história. Mas há uma história por dentro da história. A gente lê às vezes algo superficial, né? Mas tem uma história dentro da história. Perceba uma coisa, a Bíblia diz assim que essa mulher, ela foi apanhada na de adultério. E o adultério, todos os pecados para ele não acontece de uma hora para outra. Esse adultério ele vem aqui, ó, vai dentro, né? Quem é que adultério de uma hora para outra? Adulterou, você já vê. Na verdade ele não caiu ali, ele já caiu faz tempo. E a Bíblia diz que essa mulher foi pega de adultério. Agora, meus irmãos, eu não sei muito bem o que a Bíblia não fala, se essa mulher era casada ou não, que ela estava era casada. Mas ela foi pegada de adultério. Eu imagino que essa mulher, porque todo pecado assim é premeditado, todo pecado assim é bolado, né? Imagina um dia essa mulher acordou, já com isso na cabeça, e disse assim: olha, eu não sei se eu vou pedir para o meu esposo, há algum tempo ela teve que ter, para poder cometer adultério. Porque se ela fosse casada, ela saía, eu não sei se ela falou para o esposo dela: olha que maldade, pecado premeditado, talvez eu vou pegar água, eu não sei o que essa mulher inventou, mas era tudo premeditado. Ela foi até o ato, e ela pensou talvez ali: eu vou cometer o ato, eu vou sair, e eu vou sair e não vai acontecer nada. Eu não sei se é a primeira vez, eu não sei se é a segunda, mas eu só sei que ela foi com isso no coração: eu vou adulterar porque você acha que ela imaginava que ia dar errado? Quando você pega, você imagina que você vai morrer naquela hora, você sempre quer pecar. E ela certamente ela imaginou do mesmo jeito: eu vou pegar e vou sair. E quando ela estava no ato, a Bíblia diz que ela foi apanhada. E alguém diz assim: e o homem? Não sei, talvez esse homem saiu correndo, porque o homem é mais forte que a mulher, corre mais, né? Não sei, talvez o homem saiu e deixou essa mulher. E essa mulher, a Bíblia diz assim que esses homens pegaram essa mulher. Eu não sei se foi pelo braço, pela roupa, pelo cabelo, só sei que ela não estava sendo bem tratada. E essa mulher, olhando pela ótica humana, essa mulher merecia a morte. Essa mulher fez algo doloroso, né? Ela foi infiel no seu casamento. E a Bíblia diz assim que ela foi levada para ser apedrejada. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, olha o que o texto sagrado diz. No capítulo 7, no versículo de número 53, depois de Jesus pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: e cada um foi para a sua casa. Capítulo 7, versículo de número 53. Depois dele ter pregado, a Bíblia diz: cada um foi para a sua casa. Aí o versículo 8 continua: Jesus, porém, todo mundo foi para casa. Olha a vida de Jesus,
sermão anterior, foi embora, mas Jesus ele foi para o monte orar. E depois ele volta para o templo e ele começa a orar. E ele vê essa multidão vindo de frente com ele. E a Bíblia diz que esses homens pegaram essa mulher e diz: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério. E a lei diz que a gente deve apedrejar. E o senhor fala? Achando algo para poder acusar Jesus. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, que Jesus, quando ele olha para essa mulher, a Bíblia diz assim que a maioria dos milagres que Jesus fez, ele olhava e ele sentia íntima compaixão das pessoas. A Bíblia diz assim, uma certa vez que Jesus pregava, quando ele viu a multidão com fome, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu de íntima compaixão. E a Bíblia diz assim, meus irmãos, que certamente ele olhou para aquele grupo e disse assim: olha, quem de vocês aí não tiver pecado, vocês podem tirar a pedra dessa mulher. E a Bíblia diz que eles largaram as suas pedras e saíram. E deixou assim, aquela mulher ficou somente ela e ele. Sabe o que eu quero dizer, meus irmãos? A nossa ótica é diferente. Porque essa mulher aqui, à vista da lei, à vista do seu marido, ela merecia a morte. Mas Jesus Cristo, ele nos enxerga diferente. Isso é a prova do maior amor. E a Bíblia diz assim que ele olha para essa mulher e diz: cadê os seus acusadores? E depois ele libera uma palavra, mas se não tivesse uma palavra, todo mundo ia sair adulterando para ele. Ele diz: olha, vai e não pegue mais. Isso, meus irmãos, é a prova do verdadeiro amor de Deus. Deus, ele não olha para nós e vê apenas esse corpo, ele vê uma alma dentro. E vê que nós somos réus, condenados ao inferno. A Bíblia diz, meus irmãos, não vai dar tempo de terminar. A Bíblia diz assim, em Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus, ele veio para isso. E Jesus, meus irmãos, a meta de Jesus Cristo é transformar o homem. Eu quero dizer para você que Jesus, ele nos ama de uma maneira extraordinária. Nós somos importantes para Jesus Cristo. Nós somos pessoas preciosas para Jesus Cristo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que todos os dias, quando você peca, Satanás ele olha para você e começa a te acusar e diz: você merece a morte, você merece o inferno. Mas Jesus, no seu pleno amor, ele está dizendo: olha, confesse a mim, peça perdão para mim, porque hoje eu sou seu advogado, hoje eu te esforço, hoje eu te ajudo. É isso que Jesus ele está querendo nos dizer. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4, só encerrando aqui, a Bíblia diz assim: ele conta uma parábola de um certo pastor, representando ele mesmo, que tendo 100 ovelhas, a Bíblia diz que na hora de guardar essas ovelhas, certamente ele era cuidadoso, e ele contou as ovelhas e viu que faltava uma. A Bíblia diz que ele foi até as montanhas, ele foi e pegou essa ovelha e trouxe. Sabe o que eu quero dizer com isso? Isso mostra a misericórdia de Deus, porque todos nós que estamos aqui estávamos como ovelhas desgarradas. Hoje, se você está aqui bem vestidinho, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, é só a misericórdia de Deus. Você não é digno, você é digno de morte, você é réu do inferno, mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele nos alcançou. E eu quero dizer aqui, para resumir, meus irmãos, quando nós aceitamos essa busca desse pastor, quando nós vamos a Ele com um olhar de misericórdia, nós somos justos. A Bíblia diz, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo que a cruz, a mensagem da cruz é loucura para os homens. E alguém diz assim: mas por que é loucura para os homens? Por que os homens natural não conseguem entender? E eu peço a permissão do pastor, para que eles coloquem aqui, para a gente encerrar. Amém. Por que, meus irmãos, que o amor de Deus é um amor grande? Porque quando nós aceitamos a Ele, eu queria citar alguns textos bíblicos, mas a hora vai tão rápido. Eu sei que os irmãos estão enfadados, mas a gente está empolgado de falar a palavra de Deus e não deu para citar algumas coisas aqui, mas eu quero dizer, quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus, sabe o que é a doutrina da justificação? Por isso que é bom a gente estar na escola dominical, a gente está tratando sobre isso. Sabe o que é a doutrina da justificação? E sabe por que o apóstolo Paulo disse que a mensagem da cruz do homem é loucura? Eu vou explicar para você. Vou explicar como você é mal aí dentro do seu coração. A natureza pecaminosa dentro de nós aqui é mal. Eu vou dar um exemplo já bem baixo também. Sabe aquele homem que você ouviu falar por aí, que roubou, que matou senhoras, eu vou apelar, que matou crianças, que matou bebê, sabe? Vamos colocar um aí por aí no Rio.
colocar aí o homem mais mau que você já conheceu. Sabe aquele pedófilo que a gente olha na natureza humana e fala, rapaz, esse rapaz não vai ser morto. Sabe? Aquele que roubava, matava, era um demônio na terra. Mas quando ele aceita Jesus, a Bíblia diz que ele é justo. Fala para mim, dá para entender um negócio desse? Dá para entender? É fácil pessoas usar o argumento dizendo, quando a gente está bebendo, usando droga, porque a gente veio de lá, é fácil para nós, vamos não pecar mais pesado. Quando essa pessoa ela sempre fez Cristo Jesus, ela se arrepende dos seus pecados. Para Deus, para nós, pode ser criminoso, para Deus é justo. Isso é a doutrina da justificação. Sabe por que hoje você está aqui, Deus te deu com olhar de misericórdia? Por causa da doutrina da justificação. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo de número 33, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Ele a quem nos justifica. Sabe o que eu quero dizer aqui? Não importa qual é o seu pecado que você cometeu. Você talvez entrou aqui, não serve a Deus, talvez serve. Não importa o que você fez. Se você confessar os seus pecados em Jesus Cristo, se você acreditar na obra redentora da cruz do Calvário, ainda que as pessoas olhem para você e falem, não, esse aí é drogado, esse aí bebe, esse aí faz isso, faz aquilo, Deus olha lá do céu e fala, esse aí é justo. É como o ladrão da cruz, estava na cruz do Calvário, prestes a morrer, um ladrão, um salteador, alguém dizia assim, não, merece a morte, mas Jesus olhou e ele disse, olha, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As pessoas por aí não acreditam que você é rei, mas eu acredito. E aquela pessoa foi para o céu. E eu quero dizer para você que entrou aqui nesse culto, talvez você não serve a Deus, você afastou da igreja, ou quer fazer uma nova aliança com Jesus Cristo. A gente quer pedir para você vir aqui na frente, para você estar olhando para a sua vida. A Bíblia diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. São palavras de Jesus. A Bíblia diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, se tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus, ou você está com vergonha de vir aqui na frente, levanta as suas mãos, que a gente vai orar por você daqui mesmo. Amém? Todo mundo aqui já serve a Deus, serve a Cristo. Amém? Se alguém quiser reconciliar, fazer uma nova aliança com Jesus, pode levantar suas mãos daí e a gente ora. Né? Eu acredito que todos são servos de Deus. Eu quero fazer uma oração, eu peço perdão, porque eu não tenho esse costume, eu passei 4 minutos, acredito que é até 10 para as 9, né? Mas vamos orar aqui e vamos pedir a Deus, sabe esse amor de Cristo que Ele teve? Deus Ele quer que nós tenhamos também. Então, a partir de hoje, quando você passar perto do advogado, não dá risada dele não. Quando você passar perto de um travesti todo acabado lá, não dê risada dele não. Porque ali Deus pode levantar um para ensinar a Bíblia para você amanhã. Deus pode levantar um aqui, colocar aqui em cima aqui. E você vai olhar nessa arrepender. Então, que nós venhamos a ter esse amor no coração, né? Vamos orar a Deus, meus irmãos, para agradecer. Eu devo uma oportunidade para a gente ler aqui, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, Tu sabes, ó Pai, eu preguei a Sua palavra e somente ela, meu Pai. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, que eu não preciso inovar, meu Pai. Sua palavra é fiel, Sua palavra é verdadeira. O Senhor sabe muito bem, meu Pai, que eu subo aqui nesse altar com a grande responsabilidade divina, meu Pai, porque está escrito que um grande juízo, o juízo será maior para aqueles que ensinam a Sua palavra. Eu subo aqui, meu Pai, com um grande tremor, meu Pai, para pregar a Sua palavra, meu Pai. E eu falei aqui, meu Pai, um pouco, o tempo que deu aqui, Senhor, um pouco do Seu amor, meu Pai, um pouco da Sua compaixão. E eu te peço, meu Pai, esse irmão que entrou aqui, Jesus, que não tem mais força para orar, que não tem mais força para jejuar, que não tem mais força, meu Pai, para poder vir na Tua casa. Meu Pai, através da Sua palavra, meu Pai, renova ele, meu Pai, dá força para ele. Senhor Espírito Santo, esse irmão que entrou aqui, Senhor, e o diabo está acusando a vida dele, dizendo que ele não é capaz, dizendo, meu Pai, que ele não vai para o céu, dizendo que as orações dele não estão sendo ouvidas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós acreditamos que o Senhor vai tirar toda acusação, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, é através da Sua palavra, meu Pai. E o outro pedido que eu faço, Senhor, a todos os irmãos, ó Pai, que estão reunidos para adorar o Teu nome, Senhor Espírito Santo, coloca desejo no coração do Teu povo, Senhor, de reverenciar a palavra de Deus, Senhor. Deus, coloca desejo no coração do Teu povo para estar aqui, Senhor, nas terça-feira, aprendendo a palavra do Senhor com Teu ungido, meu Pai, nas escolas bíblicas dominicais,
local, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, coloque, meu Pai, desejo no coração da igreja, Senhor, para que essa igreja possa crescer cada vez mais em conhecimento, e que as promessas que o Senhor fez a essa irmã, que vai ser uma futura missionária, meu Pai, esse irmão que vai ser um futuro obreiro, um futuro pastor, meu Pai, que possa se cumprir, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Os irmãos de pé ainda, meus irmãos, eu agradeço e devolvo aqui a direção do trabalho, amém?